O ato pela democracia, convocado por Jair Bolsonaro, ocupou 7 quarteirões da Avenida Paulista. Os organizadores do evento divulgaram registros aéreos feitos por drone que mostram a superlotação da via. O secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, apresentou um balanço do ato. Em uma publicação nas redes sociais, Derrite parabenizou as polícias civil e militar pela atuação na segurança do evento. Ainda de acordo com o secretário de Segurança, a manifestação contou com a presença de 750 mil pessoas. Veículos da velha imprensa, no entanto, divulgaram números inferiores. Para a CNN Brasil, enquanto a 26ª edição da Parada Gay no ano passado registrou 4 milhões de pessoas, o evento pela democracia teve pouco mais de 180 mil. Nesta segunda-feira, o jornal O Globo publicou o mesmo número que a CNN. No entanto, em 2011, o jornal afirmou que a Parada Gay reuniu 3 milhões de pessoas. E aí, Cauti, você estava lá? Eu não sei, assim... É 2021, corrigindo aí. Não, eu não sei se rir ou se chorar, né? A gente está vendo aqui as imagens de ontem, inclusive as fotos que eu tirei, porque, vamos lá, é sempre bom ter provas visuais de primeira mão, ou seja, eu tirei as imagens, eu estava lá, eu vi de cima, eu vi as pessoas. Então, Binha, vamos mostrar algumas fotos que eu tirei para o nosso público, mas assim, tirar suas próprias conclusões. O que é mais crível? 185 mil pessoas nisso daqui? Ou aquilo que o secretário de Segurança Pública de São Paulo, ou seja, não é a revista Oeste, é o governo do estado, fala 750 mil. A Paulista inteira mais ou menos comporta mais 850 mil pessoas. A gente fez até um cálculo aqui. 750, 800 mil pessoas. Contando também que a gente estava andando, eu cheguei na Paulista ontem no metrô Consolação, e depois fiquei andando a pé até o MASP, né? E as ruas laterais, a Alameda Santos, as outras ruas também estavam lotadas de gente. Então não era só aquilo que a gente está vendo aqui, mas as ruas laterais também estavam cheias de pessoas. Então, assim, com certeza não havia apenas 185 mil pessoas. Isso é tão ridículo que vai virar até chacota isso no mundo jornalístico. Mas, assim, olha isso. Se parece 185 mil pessoas, eu acho que temos um problema visual mesmo, né? Mas com certeza o número é muito mais próximo daquilo que a Secretaria de Segurança Pública falou. É claro que os números reais não são, os números oficiais não foram divulgados, a PM também não faz estimativas, mas acho que o nosso público já pode ter uma ideia do tamanho gigantesco da manifestação de ontem. E termino dizendo só uma coisa, façam outra. Sim, que a oposição, o governo agora, organize uma manifestação que mostre as mesmas imagens com a Paulista inteira de vermelho, para mostrar qual que é a real força do governo nas ruas, né? Porque hoje temos um presidente da República que pela primeira vez na história, desde que o Brasil é um país independente, é pessoa não grata em um outro país, no caso Israel, mas é pessoa não grata também nas próprias ruas do Brasil, porque quero ver o Lula andando pela Paulista, o que aconteceria numa quarta-feira normal, precisa ser nem domingo, uma quarta-feira normal às 5 horas da tarde. Nem em Tel Aviv. Mas nem em Tel Aviv. Tel Aviv não pode por lei, aqui não pode pelo povo, né? Augusto. Olha aqui, quando não adianta brigar com os fatos. Né? Essa turma não aprende. Quando começou a campanha das diretas, já não houve um comício na Anhangabaú, que foi muito grande, e a TV Globo disse que era uma celebração do aniversário de São Paulo, para não dizer que havia campanha das diretas. Os fatos ignoram essa vontade dos jornalistas. A coisa piorou muito de lá para cá. Eu me diverti hoje com um esforço imenso feito por jornalistas para reduzir a uma procissão de interior aí, o que foi uma manifestação histórica pelas dimensões, pelo conteúdo, pelo comportamento da multidão e pelo fim do medo, etc. Repito, ou você faz uma manifestação maior ou fica quieto. Fica quieto. Se eu tivesse o mesmo... Aliás, se me faltasse caráter, como é o caso dessa turma, dessa geração de jornalistas, ou desse bando,
Eu daria a seguinte ordem, olha aqui, não existiu a manifestação, não vamos dar nada. Nada. Porque a Globo dizia isso, né? Que o Jornal Nacional não deu, não existiu. A campanha das diretas foi uma das maiores da história. Agora, eu seguiria essa linha, olha aqui, não existiu. Ontem na Paulista, no caso tradicional, nada. Não faça essa referência a paulista, nem a paulistas, para que ninguém confunda, e vida que segue. Não. Eles acharam agora alguma coisa que existe na USP, eu não sabia. Eu tinha visto, acho que um cálculo dessa turma, aí, que só prova o seguinte, tem gente demais na USP. Pode demitir que não faz falta. Pega esse bando, aí manda embora, que você economiza dinheiro para coisas mais úteis. Outras pesquisas, por exemplo, porque esses caras, eles enxergaram 130, eles são precisos, né, na mentira. 136 mil, é isso? 85 mil. Outro dia eles deram com exatidão. A Folha noticiou, né? Não sei o que, 323. Falei, que maravilha. No momento seguinte, 324. Chegou alguém, né, para chamar e levar embora. Alguém que saiu da barquinha pois e é, apareceu. O negócio é o seguinte, se eu fosse de esquerda e visse uma manifestação dessa, eu diria que um articulista só escreveu. Olha aqui, gente, o cara de um site. Não adianta tapar o sol com a peneira. O Geisel disse isso diante das eleições para o Senado, em que a oposição, o antigo MDB, elegeu a maioria. Olha aqui, vamos fazer a abertura. Não adianta ficar brigando com isso. Esse cara falou, olha, vamos bancar o avestruz, vamos olhar o que está acontecendo e ver o que fazer para conseguir mais povo. Não, aparece um colunista comparando 3 Maracanãs, 4, daqui a pouco é uma Bolívia, qualquer negócio assim. Enquanto isso, quando é uma parada gay, passa de 2,5 milhões, o Globo já conseguiu colocar 4 milhões numa parada gay aqui na mesma Paulista. A Avenida Paulista, nos cálculos que a gente fez seriamente, comporta, de ponta a ponta, cerca de 750 mil pessoas. Era o que havia ontem, o que é um espetáculo, é um número espetacular. Não, eles tentam reduzir isso aí quando você está vendo, né? Você vê a coisa como a coisa é. Então você conta o caso como o caso foi. Não adianta esconder. E eles continuam fazendo isso e dizem, não, é cálculo do Derrite, o secretário de Segurança, então ele está mentindo. Quando alguém começa a se preocupar dessa forma, com uma manifestação que se organizou, pode acreditar que foi bem sucedida. A besta quadrada, que é que cuida da comunicação, o gaúcho lá, o Montanha, codinome Montanha, como é que é o nome dele? Paulo Pimenta. Paulo Pimenta. Eu conheço mais por Montanha, que eu me informo com a turma do Departamento de Propinas da Odebrecht. Sabe o que ele disse? Eu nem vi a manifestação, porque tinha o Grenal e o Fla-Flu. Vocês acreditam? Ele viu e dormiu mal. É isso que ele devia confessar e tratar de melhorar a comunicação, porque foi dele a ideia da live, que acabou porque nem o pessoal que estava ajudando a transmitir conseguiu ouvir o Lula. É isso aí. Agora, é por isso que a gente pede com convicção, assinem a Revista Oeste e ajudem a crescer um programa como esse aqui. Em todos os programas da Oeste, a nossa preocupação é dizer a verdade. Não adianta tentar sepultar a verdade, porque ela volta. Ela volta, os fatos não morrem. Né? Você pode mentir durante algum tempo, mas a verdade reaparece. Mas, além de defender a liberdade de expressão, nós defendemos o direito do povo à informação correta. E a gente não pode mentir. Comparem o noticiário da Oeste com o noticiário da imprensa,
que faz parte do consórcio, com as primeiras páginas dos jornais e o noticiário da Globo, e concordem comigo. Se vocês quiserem saber o que está se passando, assinem a Oeste. Quem ainda não fez isso, faça. Porque essa é uma trincheira da resistência. Nós vamos continuar contando a verdade, seja qual for o preço. Né? Já tentaram impedir que a gente contasse o que se passa. Não nos rendemos. E continuamos contando o quê? O que aconteceu. Simples assim. É o que cabe ao jornalista honesto. Quem não faz isso, esqueçam. Joyce, só para fazer uma menção, o Augusto falou aí do Paulo Pimenta. Eu me lembro em 2013, começaram aquelas manifestações de rua contra o governo Dilma Rousseff, resultaram inclusive depois para o impeachment dela. E teve uma manifestação gigantesca naquele dia, acho que foi num domingo, e foram conceder uma entrevista ao então ministro Miguel Rosseto, acho que era de Desenvolvimento Agrário, e o José Eduardo Martins Cardoso. E o Miguel Rosseto tentando desmerecer toda a manifestação, não aconteceu nada. Bom, deu errado. Deu errado porque as imagens estavam lá, coube então ao José Eduardo Martins Cardoso assumir a posição de porta-voz. Não, é importante dizer, essas pessoas são as que já votaram, que queriam votar no Aécio, alguma coisa assim. Ou seja, é uma bobagem brigar com os números, é uma bobagem brigar com os fatos. E as imagens ali, à luz do dia, estava lá, tinha um sol, aliás, tinha previsão de chuva no sábado, choveu muito forte em São Paulo, no mesmo horário, no sábado, e tinha uma previsão de chuva também forte para o domingo. Não choveu. Ou seja, estava tudo às claras. Eu fiz menção acerca da transparência há pouco, é disso que eu estou falando, transparência. Só voltando ao que disse o Nicolas, ele fez menção, aliás, antes de eu falar do Nicolas, vamos lá. As manifestações diretas já, lá nos anos 80, o Augusto citou aqui, depois teve o impeachment do impeachment, pedindo impeachment de Fernando Collor. Aí depois as manifestações de 2013 contra a corrupção e impeachment de Dilma. 7 de setembro, esses que o presidente Bolsonaro juntou milhares de pessoas, centenas e centenas de milhares no país inteiro. E agora o 25 de fevereiro, a favor em defesa do Estado Democrático de Direito. Essa manifestação de ontem está no patamar de manifestações populares, todas que você comparar hoje no país. É simples assim. De novo, por quê? Transparentes, claras, pessoas que foram por iniciativa própria. Falando só rapidamente sobre o que disse o Nicolas, ele fez menção que é preciso mais persistência, não se pode ter menos persistência e estratégia. Ontem eu estava aqui na manifestação, eu estava na altura do Conjunto Nacional, que é muito próximo aqui à Consolação, né? A Paulista tem 2 pontos, se você quiser, que não é de São Paulo, a Consolação e o Paraíso. Eu vim pelo lado da Consolação. O ponto máximo que eu podia chegar, eu cheguei próximo de 3 horas da tarde, era ali. É o meio do Conjunto Nacional. Depois você não caminhava mais porque estava muito apertado. Imagina só o tamanho da manifestação, até o máximo onde estava o carro de som, e depois do lado de lá tinha um pessoal gigantesco que veio pelo lado do Paraíso, né, na Avenida Paulista. Mas precisa de estratégia. As pessoas gentilmente me procuraram ontem ali, me reconheceram e vieram falar comigo. E elas estavam preocupadas, dizendo, poxa vida, o que isso vai acontecer a partir de agora? Olha quanta gente, veja quanta gente lutando pelo país. Bom, enfim, esses pensamentos nobres de brasileiros que querem fazer o país dar certo a todo momento, mesmo vendo um monte de coisa jogando contra, e pessoas jogando contra, algumas se omitindo do debate. Pessoas que poderiam ser extremamente úteis nesse momento e elas têm condição para isso. Estou falando de juristas que se omitem desse debate em denunciar as ilegalidades que vêm de decisões da Corte, do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral. Gente que poderia participar ali, que já foi oposição ao PT, mas que agora não quer fazer esse papel, porque seria a favor do Bolsonaro. Não, nós estamos todos, como os brasileiros que estavam lá ontem na Paulista, a favor do Brasil. Mas é preciso estratégia também. Até para anular todas essas narrativas que vão tentar insistir a todo momento, porque eles estão organizados em fazer narrativas. Só que eles têm que inventar cada vez mais, porque brigar com fato é um negócio difícil. Do outro lado estão todos que estão defendendo os fatos, as imagens claras, à luz do dia. Então está muito mais fácil. Agora, isso não quer dizer que você não tenha que insistir, explicar
para o seu vizinho, para o seu colega de classe, para o rapaz mais jovem que não conhece a história do Brasil, para a menina mais jovem que não conhece a história do Brasil. Porque esse tipo de coisa é o que se chama de formação, contar o fato, contar a verdade. Insista, você, pai, mãe, tio, avô, colega de classe, ensine, mas conte, fale, porque isso é um fato. Ontem o pedido era defesa do Estado Democrático de Direito. E quando se tem Estado Democrático de Direito, você vai ter o que a Constituição prevê. As pessoas vão poder se manifestar à direita, à esquerda, ao centro, as pessoas vão poder reclamar à direita, ao centro, à esquerda, mas vão ser respeitadas no seu direito. O que nós não temos hoje é respeito ao direito de um grupo gigantesco de milhões de brasileiros que não podem sequer reclamar do Estado brasileiro. Por quê? Sendo que a Constituição garante o direito. Caute, antes de você fazer a complementação, só quero falar, 149 mil, quase 150 mil. Será que durante a sua fala a gente chega a 150? Vamos lá. Vamos ver, só queria complementar as falas do Augusto e do Piotr, porque, como vocês falaram, não adianta brigar com os fatos, né, nem com os números, porque senão se cai no ridículo. Só para a gente ter uma ideia, independentemente de quantos foram ontem, 185 mil, 750 mil, na última manifestação pública que tivemos do presidente Lula, que foi numa prefeitura de um aliado dele, que é o marido da ex-ministra do Turismo, né, o Vaguinho, lá em Belford Roxo, aconteceu isso aqui. Binha, vamos dar uma olhada aqui, mostra a matéria que a gente deu aqui na Oeste. Lula chegou a reclamar de pouco público, né? Foi o famoso dia que ele falou da ajudante geral. Na verdade, foram duas manifestações. Complexo do Alemão. Aqui, não foi no domingo à tarde, não, tá? Não foi no domingo à tarde. Teve ponto facultativo. Isso. Inclusive, alguns funcionários lá de Belford Roxo foram dizendo que foram coagidos a ir lá. Então, assim, mesmo assim, Lula reclamou. Pô, mas não tem nem 10 mil pessoas. Então, assim, de um lado temos pessoas, centenas de milhares de pessoas na Paulista, do outro temos um presidente da República com a máquina pública do seu lado, com a máquina pública dos seus aliados, que está coagindo, segundo acusações, os funcionários públicos aí na manifestação, nesse ato, e nem 10 mil pessoas conseguem colocar juntos. Esse é o nível da coisa. Depois temos milhões de pessoas que seguem, como a Ana falou justamente, redes sociais, dos políticos de direita e poucas centenas de milhares de políticos de esquerda. Temos lives do presidente Bolsonaro que se tornam eventos midiáticos com centenas de milhares de visualizações e as lives do presidente Lula que foram interrompidas por falta de público, como filme de cinema de terceira categoria. Né? O apresentador se demitiu também. E o apresentador se demitiu. Então, assim, esse é o nível da coisa. Independentemente de quantos zeros, ou quantos números tinha antes dos zeros ontem na Paulista, não adianta brigar com os fatos, nem com os números, porque depois quem faz isso acaba sendo humilhado pelas evidências. Né? Agora vamos ouvir a Ana Paula. Pode demorar, mas quando a Ana Paula fala é certeira. Eu acho que sobre a velha imprensa tentando minimizar a manifestação, né, na Paulista, eu vou trazer uma frase que, até em homenagem ao nosso querido Silvio Navarro, né, que hoje está viajando, uma frase que nós gostamos muito do segundo presidente americano, John Adams. O Silvio até tuitou essa frase ontem, eu acabei retuitando o Silvio, do John Adams, um dos pais fundadores da América, e que diz: fatos são coisas teimosas e quaisquer que sejam nossos desejos, nossas inclinações ou os ditames de nossas paixões, eles não podem alterar o estado de fatos e evidências. E as imagens não tem como, né, Joyce, colocar aquela canetinha, né, daquele filme Homens de Preto e simplesmente todo mundo esqueceu o que aconteceu ontem. Os fatos estão aí, as cenas também estão aí, muita gente, né? Bandeira LGBT, idosos, crianças, cadeirantes, todos com a bandeira de Israel, com a bandeira do Brasil. Eu vi alguns vídeos no final do dia de ontem também, Joyce, pessoas que perderam o celular e que encontraram, muitas pessoas, dezenas de pessoas que perderam o celular, esqueceram em algum lugar, alguém pegou esperando a ligação, devolveram o celular. Enfim, essa é a turma que queria dar um golpe de Estado no Brasil. É difícil de engolir isso, né, Joyce? Agora, eu só queria voltar rapidamente, porque os meus parceiros continuaram falando no Nicolas. O Nicolas, Joyce, isso é para a direita também prestar atenção no movimento que tem uma conexão orgânica com o povo. Muita gente deixa de entender, simplesmente por um nojinho estético, a força que Bolsonaro tem, a força que Donald Trump tem aqui nos Estados Unidos.
Não entendo por causa desse nojinho estético. Gente considerada da direita, direita acadêmica, a direita burkeana, Edmund Burke, né? Vamos falar de Edmund Burke, mas temos nojo ao Bolsonaro, ao que ele representa perante uma vasta, né, população brasileira. A mesma coisa aqui com Donald Trump. Os conservadores, os liberais, né, que ficam ali nos pedestais acadêmicos e não conseguem fazer essa conexão, pois tem muita gente, Joyce, dessa direita limpinha, que no passado disse, por exemplo, que o Nicolas não deveria ser vereador em Belo Horizonte, porque ele não tinha experiência, porque ele não saberia falar com propriedade para o seu eleitorado. E olhe só, se o Nicolas tivesse ouvido esse tipo de voz de dentro da direita permitida, a direita acadêmica, o Nicolas não seria hoje uma das vozes mais proeminentes de Brasília, da nossa Câmara, e com muitos anos pela frente. Um menino corajoso, que tem um embasamento filosófico já muito bem capacitado para dialogar com qualquer pessoa ali no plenário, que tem a mesma conexão orgânica que o presidente Bolsonaro tem com o seu eleitorado, um menino muito culto, que entende da guerra cultural também, como o próprio Olavo colocou o dedo nessa ferida, o presidente Bolsonaro mostrou também que era preciso travar uma guerra cultural contra a doutrinação nas escolas, contra as políticas nefastas de gênero, contra essa linguagem horrorosa, né? Essa linguagem neutra horrorosa. Então, você vê, não é, Joyce? Ainda bem que o Nicolas não ouviu essas pessoas que disseram, não, deixa para daqui a pouco. Ainda bem que o Nicolas hoje é um menino que tem muitos anos pela frente e que faz essa conexão muito natural com o eleitorado e que não tem medo, que acho que foi a principal lição do dia de ontem. O brasileiro, todos que estavam na Paulista, todos, ou no carro de som, ou no palanque, ou na rua, mostraram esse ponto em comum. Não temos medo.